Os céus da Amazônia brasileira escondem uma guerra silenciosa que se desenrola há décadas, onde rotas clandestinas cortam milhares de quilômetros de floresta densa, onde aeronaves de pequeno porte transportam toneladas de entorpecentes das regiões produtoras da Bolívia, Peru e Colômbia em direção aos mercados consumidores globais. Durante anos, o narcotráfico internacional tratou o vasto espaço aéreo amazônico como território sem lei, uma autopista invisível protegida pela imensidão verde e pela precariedade da vigilância estatal. Os cartéis de drogas zombavam abertamente das tentativas brasileiras de controlar suas fronteiras aéreas, confiantes de que suas aeronaves rápidas e ágeis sempre superariam qualquer resposta militar. Quando o Brasil apresentou ao mundo sua resposta a esse desafio, muitos subestimaram a capacidade de um avião turbohélice em um cenário dominado por jatos supersônicos e tecnologia de ponta. O Embraer A-29 Super Tucano, com sua aparência que remetia mais a um treinador do que a uma plataforma de combate letal, provocou desdém inicial entre aqueles que não compreendiam sua verdadeira natureza. Essa subestimação custaria caro aos traficantes que continuaram suas operações como se nada tivesse mudado. Antes de continuarmos essa jornada, faça parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. A história do Super Tucano começa muito antes de sua entrada em combate na Amazônia, nascendo das lições aprendidas durante décadas de operações aéreas na maior floresta tropical do mundo. Durante os anos de 1980, a Força Aérea Brasileira operava o EMB-312 Tucano, uma aeronave de treinamento que havia conquistado reconhecimento internacional por sua confiabilidade e desempenho. Mais de 600 unidades foram vendidas para 13 países, incluindo potências militares como França e Inglaterra, estabelecendo a reputação da indústria aeronáutica brasileira. Contudo, as necessidades operacionais da FAB na região amazônica exigiam algo além de um simples treinador. Os pilotos que voavam sobre a Amazônia enfrentavam desafios únicos que testavam os limites de qualquer aeronave. Altíssima umidade que corroía componentes eletrônicos, temperaturas extremas que afetavam motores, ausência de infraestrutura aeroportuária, pistas precárias muitas vezes improvisadas em clareiras, e a necessidade de operar em condições que destruiriam aeronaves convencionais em poucos meses de uso intensivo. Em 1984, a Embraer desenvolveu uma variante do EMB-312 para a Real Força Aérea Britânica, designada EMB-312G1, equipada com um motor turbohélice Garrett TPE-331-12B, 300 cavalos de potência mais potente que o motor original Pratt Whitney Canada, PT-6A25C, de 750 cavalos que equipava o Tucano básico. Essa experiência levou a empresa brasileira a conceber uma versão ainda mais possante, designada EMB-312H, onde o H simbolizava Helicopter Killer, caça-helicópteros, já que uma das missões planejadas para a nova versão era a destruição de helicópteros voando a baixa altitude. O desenvolvimento dessa plataforma coincidiu com a concorrência internacional para equipar a Força Aérea dos Estados Unidos com um novo treinador através do programa Joint Primary Aircraft Training System. Para essa competição, a Embraer associou-se a Northrop Grumman, desenvolvendo um protótipo demonstrador de conceito que incorporava tecnologias avançadas incluindo cabine pressurizada, sistema autônomo de geração de oxigênio e provisão para uso de traje anti-G. Embora o projeto brasileiro não tenha vencido a concorrência norte-americana, as lições absorvidas durante aquele processo revelaram-se inestimáveis para o desenvolvimento do que viria a ser o A-29 Super Tucano. Em 1995, quando a Força Aérea Brasileira formalizou o programa ALX,
aeronave leve de ataque, os requisitos operacionais eram claros e exigentes. A nova aeronave deveria operar tanto de dia quanto à noite, em qualquer condição meteorológica, particularmente em ambientes de altíssima umidade como a Amazônia, partir de pistas curtas ou não preparadas, completamente desprovidas de infraestrutura, e executar missões de ataque, reconhecimento armado, apoio aéreo aproximado e interceptação de aeronaves de baixo desempenho. O contrato assinado em 18 de agosto de 1995 no valor de 50 milhões de dólares previa o desenvolvimento de duas versões distintas, uma monoposto dedicada a missões de ataque e outra biposto para treinamento, controle aéreo avançado e observação. A criação do Super Tucano estava intrinsecamente ligada a uma necessidade estratégica muito maior que ultrapassava a simples modernização da frota militar brasileira. A Amazônia, com seus 5,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão territorial, representava um desafio monumental de vigilância e controle. Durante décadas, essa vastidão verde permaneceu vulnerável a todo tipo de atividade ilícita, garimpo ilegal, desmatamento criminoso, biopirataria, contrabando de armas e, especialmente, narcotráfico aéreo. As rotas do tráfico internacional de drogas atravessavam livremente o espaço aéreo brasileiro, conectando as regiões produtoras de cocaína nos países andinos aos mercados consumidores da América do Norte e Europa. Pequenas aeronaves civis modificadas voavam à noite em baixa altitude, esquivando-se dos radares limitados disponíveis na época, aterrissando em centenas de pistas clandestinas espalhadas pela floresta, carregando centenas de quilos de entorpecentes em cada viagem. Para enfrentar esse cenário, o governo brasileiro criou o Sistema de Vigilância da Amazônia, CIVAM, posteriormente integrado ao Sistema de Proteção da Amazônia, CIPAM, um projeto ambicioso, orçado em 1,4 bilhão de dólares. O CIVAM representava a modernização mais significativa da capacidade de monitoramento brasileiro desde a criação da própria Força Aérea. O sistema integrava uma rede sofisticada de radares terrestres, aeronaves radar como o E-99, baseado na plataforma Embraer ERJ-1045, aeronaves de reconhecimento R-99, satélites de observação e centros de controle integrados que processavam informações em tempo real. O quarto Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA IV, estabelecido em Manaus, tornou-se o cérebro dessa operação, coordenando todos os meios aéreos disponíveis para a proteção do espaço aéreo amazônico. Contudo, de nada adiantaria ter olhos no céu se não houvesse punhos prontos para agir. Os radares podiam detectar aeronaves suspeitas, os satélites podiam rastreá-las, mas era necessária uma plataforma de interceptação capaz de alcançar essas aeronaves rapidamente, forçá-las a pousar ou, em último caso, neutralizá-las. Os jatos supersônicos F-5M Tiger Siguan, operados pela FAB, eram excessivamente rápidos e caros para missões de patrulhamento prolongado sobre a Amazônia, consumindo quantidades proibitivas de combustível e exigindo infraestrutura de manutenção complexa. Os helicópteros AH-2 Sabre e H-60 Black Hawk eram essenciais para operações no solo, transporte de tropas e apoio tático, mas careciam da velocidade e alcance necessários para interceptações aéreas em áreas remotas. O Super Tucano preenchia perfeitamente essa lacuna operacional, oferecendo velocidade suficiente para interceptar aeronaves civis, autonomia para patrulhar vastas extensões de território, capacidade de operar de pistas precárias próximas às áreas de conflito e custos operacionais dramaticamente inferiores aos de jatos convencionais. O primeiro protótipo do EMB-1314 Super Tucano, na configuração biposto, designado IAT-29 com matrícula FAB 51900,
alçou voo em 28 de junho de 1999, partindo das instalações da Embraer na cidade de São José dos Campos, no interior do estado de São Paulo. Os testes iniciais confirmaram que a aeronave superava todas as expectativas. O motor Pratt Whitney Canada PT6A 68C, desenvolvendo 1.600 cavalos de potência, acionava uma hélice de 5 pás Hartzell, permitindo velocidade máxima superior a 590 km por hora e teto de serviço acima de 10.000 metros. A estrutura reforçada suportava cargas de até 3.800 quilos, incluindo armamentos, sensores e tanques externos de combustível. O sistema de aviônicos integrado, desenvolvido pela empresa israelense Elbit Systems, incluía computador de missão, visores head-up display que projetavam informações cruciais no campo de visão do piloto, sistemas de navegação por GPS, gerenciamento de armamentos e data link para troca de informações em tempo real com outras aeronaves e centros de controle terrestres. A característica mais distintiva do Super Tucano, aquela que o separava definitivamente de qualquer outra aeronave em sua categoria, era a integração de duas metralhadoras FN Herstal de calibre 12,7 mm diretamente nas asas. Essa decisão de projeto, aparentemente simples, conferia ao A-29 uma flexibilidade tática sem precedentes. Outras aeronaves de ataque leve dependiam de casulos de metralhadoras montados em pilones externos, ocupando pontos de fixação que poderiam transportar mísseis, bombas ou tanques de combustível. No Super Tucano, as metralhadoras integradas liberavam todos os 5 pilones externos, 4 subalares e um ventral, para configurações variadas de armamento. A aeronave podia transportar mísseis ar-ar guiados por infravermelho, MAA-1, Piranha para autodefesa, lançadores de foguetes não guiados de 70 mm para saturação diária, bombas de até 250 quilos, tanto explosivas quanto incendiárias, casulos de reconhecimento com câmeras e sensores térmicos, ou tanques externos para estender ainda mais seu alcance operacional. O sistema de sensor Eletro-Óptico Forward Looking Infrared, FLIR, modelo ANAQ-22, Sapphire montado sob a fuselagem, transformava o Super Tucano em uma plataforma de reconhecimento de primeira linha. Esse sensor sofisticado operava tanto no espectro visível quanto no infravermelho, permitindo detecção e rastreamento de alvos a dezenas de quilômetros de distância, mesmo em total escuridão ou através de névoa e fumaça. As imagens capturadas eram transmitidas em tempo real via data link para centros de comando, proporcionando consciência situacional sem precedentes aos comandantes no solo. Pilotos equipados com óculos de visão noturna podiam operar o A-29 em missões noturnas, quando o tráfico de drogas intensificava suas atividades, aproveitando-se da cobertura das trevas. Em 6 de agosto de 2004, a Força Aérea Brasileira recebeu oficialmente suas primeiras aeronaves A-29, alocadas ao 2º Esquadrão do 5º Grupo de Aviação baseado em Natal, Rio Grande do Norte, onde assumiram a responsabilidade pela formação dos pilotos de caça. Contudo, foi nas bases amazônicas que o Super Tucano revelaria seu verdadeiro propósito. Em 2005, o 1º Esquadrão do 3º Grupo de Aviação, Esquadrão Escorpião, sediado na Base Aérea de Boa Vista, em Roraima, e o 2º Esquadrão do 3º Grupo de Aviação, Esquadrão Grifo, em Porto Velho, Rondônia, receberam seus A-29. No ano seguinte, foi a vez do 3º Esquadrão do 3º Grupo de Aviação, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essas unidades operavam na linha de frente da guerra contra o narcotráfico, em missões de policiamento do espaço aéreo brasileiro, cooperando decisivamente no combate às rotas de drogas que cortavam a região amazônica e o centro-oeste do país. Os traficantes, acostumados a operar livremente,
inicialmente subestimaram a ameaça representada pelo novo avião brasileiro. Para pilotos criminosos familiarizados com a impunidade de anos anteriores, uma aeronave a hélice parecia anacrônica. Em um mundo de jatos supersônicos, um retrocesso tecnológico incapaz de representar perigo real. Essa percepção equivocada baseava-se em puro desconhecimento das capacidades reais do Super Tucano. A aeronave podia cruzar a mais de 500 km por hora, velocidade muito superior às pequenas aeronaves civis utilizadas no tráfico que raramente excediam 300 km horários. Sua autonomia de mais de 3.000 km com tanques externos permitia patrulhas prolongadas sobre vastas áreas sem necessidade de reabastecimento. A capacidade de operar de pistas curtas e não pavimentadas significava que bases avançadas podiam ser estabelecidas próximas às rotas conhecidas do tráfico, reduzindo drasticamente o tempo de resposta a detecções radar. A verdadeira mudança de paradigma, contudo, não veio apenas da tecnologia da aeronave, mas da transformação legal e operacional que a acompanhou. Em 1998, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou a Lei 9.614, que modificava o Código Brasileiro de Aeronáutica, instituindo o que ficou conhecido como Lei do Abate. Essa legislação polêmica autorizava a destruição de aeronaves civis em voo quando consideradas hostis ao território nacional, especificamente aquelas suspeitas de tráfico de substâncias entorpecentes que não atendessem aos procedimentos coercitivos de averiguação, intervenção e persuasão estabelecidos pela defesa aérea. Durante anos, a lei permaneceu em um limbo jurídico, aprovada, mas não regulamentada, gerando intenso debate sobre sua constitucionalidade. Críticos argumentavam que a medida violava o princípio constitucional do direito à vida e da presunção de inocência, instituindo uma forma de execução sumária sem devido processo legal. Defensores contra-argumentavam que a soberania do espaço aéreo nacional e a necessidade urgente de combater o narcotráfico justificavam medidas excepcionais. Em 16 de julho de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o Decreto 5.144, finalmente regulamentando a Lei do Abate e estabelecendo protocolos detalhados para sua aplicação. O decreto especificava uma sequência gradativa de procedimentos que deveriam ser rigorosamente seguidos antes que qualquer medida letal pudesse ser autorizada. Quando uma aeronave suspeita era detectada pelos radares do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro, iniciava-se o procedimento de averiguação com tentativas de comunicação por radiofrequência, nas frequências de emergência internacionais. Aeronaves de interceptação, geralmente A-29 Super Tucano nas regiões de fronteira, eram despachadas para realizar reconhecimento visual, identificar a matrícula, observar o comportamento do piloto e confirmar a natureza da ameaça. Se a aeronave não respondesse às comunicações e continuasse em rota irregular, iniciavam-se as medidas de intervenção, incluindo ordens explícitas de mudança de rota, transmitidas visualmente através de sinais padronizados internacionalmente. Persistindo a recusa em cooperar, aplicavam-se medidas de persuasão, incluindo demonstrações de força com tiros de advertência disparados à distância segura da aeronave-alvo. Somente após o esgotamento completo dessa sequência de procedimentos, documentada meticulosamente por câmeras instaladas nas aeronaves interceptadoras e registrada pelos centros de controle, a aeronave suspeita podia ser classificada como hostil, autorizando o uso do tiro de destruição como último recurso. A autorização para esse passo extremo requeria confirmação do Comando de Operações Aeroespaciais após análise cuidadosa de todas as evidências disponíveis. O peso dessa decisão recaía sobre oficiais superiores que compreendiam perfeitamente as implicações morais e legais de ordenar a destruição de uma aeronave civil potencialmente transportando passageiros inocentes.
Contudo, a realidade operacional demonstrava que a esmagadora maioria das aeronaves que ignorava todos os procedimentos de interceptação estava efetivamente envolvida em atividades criminosas, tripuladas por pilotos experientes que conheciam exatamente os riscos que corriam ao desafiar a soberania aérea brasileira. Em 24 de março de 2017, a Força Aérea Brasileira inaugurou oficialmente a Operação Ostium, uma iniciativa permanente destinada a intensificar a vigilância e o controle do espaço aéreo sobre as regiões de fronteira do Brasil com Bolívia, Paraguai, Colômbia, Peru e Venezuela. O nome Ostium, derivado do latim significando porta ou entrada, refletia o objetivo central da operação: fechar as portas aéreas utilizadas pelo crime organizado transnacional para penetrar território brasileiro. A operação mobilizava recursos sem precedentes, incluindo aeronaves de caça A-29 Super Tucano, helicópteros H-60 Black Hawk e AH-2 Sabre, aviões radar E-99, aeronaves de reconhecimento R-35A e RA-1, e aeronaves remotamente pilotadas RQ-450. Radares móveis foram deslocados para cidades estratégicas como Chapecó, em Santa Catarina, Corumbá, em Mato Grosso do Sul, Cascavel e Foz do Iguaçu, no Paraná, e Dourados, em Mato Grosso do Sul, expandindo dramaticamente a cobertura de detecção em áreas anteriormente vulneráveis. A integração operacional entre a Força Aérea Brasileira, a Polícia Federal, o Grupo Especial de Fronteira dos Estados, as polícias militares estaduais e outros órgãos de segurança transformou a Operação Ostium em um esforço verdadeiramente interagências. Os radares do SISDABRA, Sistema de Defesa Aeroespacial brasileiro, operando 24 horas por dia todos os dias do ano, detectavam aeronaves não autorizadas ou sem plano de voo assim que cruzavam as fronteiras. Essas informações eram instantaneamente retransmitidas para o Comando de Operações Aeroespaciais em Brasília, que coordenava a resposta tática, acionando as aeronaves de alerta mais próximas da área de detecção. Nas bases amazônicas, pilotos de Super Tucano mantinham plantão permanente, prontos para decolar em questão de minutos após receber a ordem de interceptação. Os primeiros resultados da Operação Ostium surpreenderam até os mais otimistas. Em 26 de junho de 2017, durante a hora do almoço de um domingo, um Piper PA-23, com matrícula brasileira PT-ZIL-AJ, foi detectado voando em baixa altitude e velocidade reduzida, tentando esquivar-se dos radares. Um Super Tucano interceptou a aeronave às 13 horas e 17 minutos. O piloto inicialmente seguiu as recomendações e colaborou com a defesa aérea, direcionando-se ao aeródromo indicado em Aragarças, Goiás, onde uma equipe de infantaria da aeronáutica aguardava para executar as medidas de controle no solo. Porém, segundos antes de tocar a pista, o piloto criminoso decidiu arremeter, abandonando a aproximação e retomando o voo sem responder às chamadas do Super Tucano. Classificada como aeronave hostil, o piloto militar realizou tiro de aviso como forma de persuasão. Diante da demonstração inequívoca de força, o Cintujo, traficante, executou pouso forçado em Jussara, Goiás, evadindo-se do local e abandonando a aeronave carregada com centenas de quilos de cocaína. Em 18 de maio de 2020, um Piper Seneca em voo irregular na região do Amazonas foi interceptado por aeronaves Super Tucano que chegaram a executar tiro de aviso. O piloto, confrontado pela realidade inescapável da interceptação, decidiu cooperar com a defesa aérea pousando em Porto Urucu, no Amazonas. O piloto foi preso em flagrante e grande quantidade de entorpecentes foi apreendida pela Polícia Federal, com participação do Grupo Especial de Fronteira do Mato Grosso e da Polícia Militar do Amazonas. Menos de 3 semanas depois, em 5 de junho, um Embraer EMB 820C Navajo, de matrícula PT-RAS, foi detectado e interceptado por 2 A-29 Super Tucano
no Espaço Aéreo de Goiás. A aeronave foi escoltada até Fernandópolis, em São Paulo, onde a Polícia Federal e a Polícia Militar Paulista encontraram mais de 450 quilos de cocaína no seu interior. Em 2 de agosto de 2020, a Operação Ostium alcançou um marco notável em 2 ações simultâneas que resultaram na apreensão de mais de 1 tonelada de cocaína. As operações coordenadas demonstravam a maturidade do Sistema Integrado de Vigilância e Resposta, onde múltiplas interceptações podiam ser conduzidas simultaneamente em diferentes pontos do vasto território brasileiro. Cada interceptação bem-sucedida representava não apenas drogas tiradas de circulação, mas também uma mensagem clara aos cartéis. O espaço aéreo brasileiro não era mais território livre para suas operações criminosas. Até o final de 2017, a Operação Ostium havia realizado 88 ações nas faixas de fronteira que somam mais de 16 mil quilômetros. Nos anos subsequentes, os números continuaram crescendo. Durante 2019, interceptações resultaram na apreensão de aeronaves transportando 500 quilos de pasta base de cocaína, vindo da Bolívia no norte de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, e um monomotor carregado com cerca de 330 quilos de cocaína que entrou no espaço aéreo brasileiro sem apresentar plano de voo. Em 2021, as interceptações relacionadas com missões de defesa aérea, como parte da Operação Ostium, resultaram em cerca de 1.680 quilos de drogas apreendidas. Desde o início da operação, em 2017 até 2022, a quantidade total ultrapassou 7 toneladas e 200 quilos de entorpecentes tirados de circulação. Somente em 2022, interceptações ocasionaram a apreensão de mais de 1 tonelada de drogas. Os anos de 2024 e 2025 marcaram uma intensificação dramática das operações, com casos que demonstraram inequivocamente a letalidade do Super Tucano quando necessário. Em 11 de fevereiro de 2025, durante a Operação Ostium, um monomotor de pequeno porte procedente da Venezuela cruzou ilegalmente a fronteira em direção ao Amazonas. O avião foi detectado pelo CISDABRA sem plano de voo e sem responder a comunicações. O Comando de Operações Aeroespaciais enviou imediatamente um A-29 Super Tucano para interceptação. Seguindo rigorosamente os protocolos estabelecidos, o piloto militar executou reconhecimento visual, tentativas de comunicação e ordens de mudança de rota. A aeronave suspeita ignorou todas as instruções, mantendo sua trajetória irregular sobre território brasileiro. Esgotadas todas as medidas de persuasão, a aeronave foi classificada como hostil. O piloto do Super Tucano recebeu autorização para tiro de detenção. Os disparos das metralhadoras de 12,7 milímetros atingiram o monomotor, que perdeu sustentação e caiu em área de selva densa próxima a Barcelos, no Amazonas. Equipes da FAB, Polícia Federal e Exército Brasileiro foram deslocadas para o local, onde encontraram 2 corpos e aproximadamente 500 quilos de drogas nos destroços. A ação gerou repercussão nacional, demonstrando ao país e aos criminosos que a lei do abate não era mera retórica legislativa, mas realidade operacional quando todas as alternativas pacíficas falhavam. Em 3 de fevereiro de 2025, outra operação complexa resultou na interceptação de uma aeronave modelo EMB-810, Seneca, vinda do Peru. Detectado pelos radares do Sindacta IV, o avião foi rastreado por aeronaves A-29 Super Tucano e E-99, com apoio de helicópteros H-60 Black Hawk e uso de satélites para obtenção de informações de inteligência. Seguindo os protocolos de policiamento do espaço aéreo, os procedimentos de averiguação e mudança de rota foram realizados progressivamente. Após ser ordenado pouso obrigatório,
A aeronave realizou pouso forçado em pista de terra cerca de 80 quilômetros de Manaus, colidindo com árvores. Imediatamente após a aterrissagem, os pilotos incendiaram a aeronave e fugiram. A Polícia Federal estimou que aproximadamente 500 quilos de drogas foram incinerados junto com os destroços do avião. Em 13 de abril de 2025, um bimotor modelo Seneca, com prefixo PTRBC, oriundo do Peru, foi interceptado por caças A-29 Super Tucano, após ingresso não autorizado no espaço aéreo nacional. A ação, coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais, contou com parceria da Polícia Federal e apoio do Grupo Especial de Fronteira, vinculado à Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. O avião entrou no Brasil por volta das 9 horas da manhã e foi detectado pelos radares do Sindacta 4. Seguindo os protocolos de policiamento, os pilotos da FAB adotaram medidas coercitivas de averiguação, incluindo reconhecimento à distância e interrogação, seguidas de medidas de intervenção, incluindo ordens de mudança de rota. O piloto da aeronave ilícita descumpriu as determinações da defesa aérea, desceu de forma não colaborativa para próximo à Copa das Árvores e lançou a própria aeronave nas águas próximas ao Rio São Manuel, na divisa entre Mato Grosso e Pará. A aeronave acabou colidindo com o solo em região isolada. 2 suspeitos de nacionalidade boliviana foram posteriormente presos pela Polícia Federal. Em 24 de setembro de 2025, operação integrada entre FAB, Polícia Federal, Grupo Especial de Fronteira do Mato Grosso e Companhia de Operações Especiais da Polícia Militar do Amazonas, frustrou tentativa do narcotráfico nos dias 20 e 4 e 25 de setembro. Caças A-29 Super Tucano foram acionados quando a aeronave não autorizada foi detectada. Com a aproximação das equipes de segurança, os criminosos fugiram de pista de pouso clandestina, utilizada como ponto estratégico para armazenamento e transporte de drogas, interrompendo a operação e deixando a aeronave e carga de 13 fardos, totalizando cerca de 400 quilos de cocaína e skunk, em área rural próxima ao município de Urucará, no Amazonas. Helicóptero H-60 Black Hawk, da FAB, foi utilizado para a remoção dos entorpecentes apreendidos. Em 10 de setembro de 2025, uma aeronave bimotor modelo Beechcraft 58 Baron, com prefixo PRDCS, que ingressou de forma não autorizada no espaço aéreo nacional proveniente da Venezuela, foi interceptada em ação coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais, em parceria com Polícia Federal. O avião foi identificado pelos radares brasileiros por volta das 9 horas horário de Brasília. Caças A-29 Super Tucano foram acionados para cumprir protocolos de policiamento do espaço aéreo, realizando reconhecimento visual, interrogação e ordem para mudança de rota da aeronave ilícita. O piloto da aeronave descumpriu determinações da defesa aérea, desceu de forma não colaborativa para próximo à Copa das Árvores e lançou a própria aeronave nas águas da represa de Balbina, nas proximidades do município de Presidente Figueiredo, no Amazonas. Em 19 de novembro de 2025, a aeronave Cessna C-182 cruzou fronteira da Venezuela em direção à região da terra indígena Yanomami, sem plano de voo, sem tentativa de comunicação e seguindo rota incompatível com operações regulares de aviação civil. Radares detectaram o intruso pouco depois das 7 horas, acionando imediatamente protocolos previstos no Decreto 5.144 de 2004. Comando de Operações Aeroespaciais enviou 2 A-29 Super Tucano para a região. Pilotos militares executaram reconhecimento visual, tentativas de comunicação e ordens de mudança de rota. A aeronave suspeita ignorou todas as instruções, mantendo trajetória irregular. Mesmo com a aproximação dos A-29 e instruções transmitidas pela defesa aérea, piloto não respondeu.
A aeronave seguiu rota irregular pela região Yanomami, considerada crítica tanto por questões de soberania quanto por atividades ilícitas na fronteira. Diante do comportamento, o Cessna recebeu classificação de aeronave hostil, autorizando tiro de detenção. Após escalada dos procedimentos, piloto decidiu finalmente descer. A aeronave realizou pouso em pista de terra próxima à região de Surucucu, em Roraima, onde historicamente atuam organizações criminosas dedicadas ao garimpo ilegal e transporte clandestino de drogas entre Venezuela e Brasil. Helicóptero UH-60L Black Hawk, da FAB, decolou imediatamente com militares especializados em ações de controle no solo. Ao chegar ao local, equipe isolou a área, mas encontrou a aeronave abandonada. Piloto havia fugido para a mata antes da chegada dos militares. Investigação preliminar revelou que o avião estava com matrícula adulterada. Em 19 de dezembro de 2025, aeronaves de ataque Embraer A-29 Super Tucano voltaram a interceptar a aeronave irregular proveniente da Venezuela sobre região de Roraima. Incidente ocorreu na Zona de Identificação de Defesa Aérea ZIDA 41, situada sobre terra indígena Yanomami. Durante operação coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais, foram empregados aviões A-29 Super Tucano, juntamente com a aeronave de alerta antecipado Embraer E-99. Radares detectaram Cessna 182P sem plano de voo e sem matrícula identificável, motivando a ativação das medidas de controle do espaço aéreo. A aeronave foi interceptada e forçada a pousar em região isolada. Esses casos representam apenas fração das centenas de interceptações realizadas anualmente pela Força Aérea Brasileira como parte da Operação Ostium e do Programa mais amplo de proteção integrada de fronteiras. Cada operação seguia, rigorosamente, os mesmos protocolos estabelecidos pela Lei do Abate e seu decreto regulamentador, garantindo que todas as medidas menos letais fossem esgotadas antes de qualquer uso de força letal. A documentação meticulosa de cada etapa, registrada por câmeras instaladas nas aeronaves interceptadoras e sistemas de gravação nos centros de controle, assegurava transparência e possibilidade de revisão judicial quando necessário. O impacto operacional do A-29 Super Tucano transcendeu meramente a contagem de aeronaves interceptadas e drogas apreendidas. A presença constante dessas aeronaves patrulhando os céus amazônicos alterou fundamentalmente o cálculo de risco dos cartéis de drogas. Anteriormente, pilotos do narcotráfico operavam com confiança baseada na impunidade histórica, sabendo que, mesmo se detectados, dificilmente seriam interceptados e forçados a pousar. Com entrada em operação do Super Tucano e implementação rigorosa dos protocolos da Lei do Abate, essa equação mudou drasticamente. Cada voo clandestino passou a representar risco real de interceptação, apreensão da carga valiosa, prisão e, em casos de resistência extrema, destruição da aeronave com potencial perda de vidas. Os cartéis responderam a essa nova realidade de múltiplas formas. Alguns grupos criminosos abandonaram completamente rotas aéreas sobre território brasileiro, redirecionando operações para corredores marítimos ou terrestres, onde vigilância era menos intensa. Outros investiram em contramedidas técnicas, incluindo sistemas de alerta radar instalados em aeronaves clandestinas, comunicações criptografadas para coordenar com observadores terrestres e táticas de voo ainda mais arriscadas voando a altitudes extremamente baixas, raspando copas de árvores tentando evitar detecção radar. Alguns pilotos criminosos chegaram a abandonar aeronaves intactas, carregadas com drogas ao primeiro sinal de aproximação de caças militares, preferindo perder a carga valiosa, mas preservar suas vidas e liberdade. A evolução das táticas do narcotráfico forçou correspondente evolução nas capacidades da Força Aérea Brasileira.
A modernização contínua da frota de Super Tucano incluía integração de novos armamentos, sensores mais sofisticados, sistemas de comunicação aprimorados e melhorias nos aviônicos. Em novembro de 2024, a FAB anunciou contrato com a Embraer para a modernização de 68 aeronaves A-29 para novo padrão A-29M, incorporando capacidades de aeronaves de quarta e quinta gerações, incluindo data link avançado, novo visor head-up digital, expansão da gama de armamentos guiados, integração de visor montado no capacete do piloto, instalação de lançadores de chafe e flares para proteção contra mísseis, telêmetro laser e display de área ampla, similar aos novos caças Saab JAS-39, Gripen, sendo incorporados à FAB. Em abril de 2025, Embraer anunciou modificações para aprimorar capacidades anti-drone das aeronaves, respondendo à ameaça emergente de aeronaves remotamente pilotadas sendo utilizadas pelo crime organizado para transporte de drogas em escala menor, mas com frequência muito maior. A empresa também apresentou variante A-29N, destinada a nações da OTAN, incorporando equipamentos compatíveis com padrões da Aliança Militar, sistemas de comunicação data link modernos e configuração para operação por piloto único. Portugal tornou-se primeiro operador europeu ao encomendar 12 aeronaves em dezembro de 2024, recebendo as primeiras 5 unidades entre agosto e novembro de 2025, em cerimônia oficial em 17 de dezembro, nas instalações da OGMA, em Alverca do Ribatejo. O sucesso internacional do Super Tucano validava o conceito brasileiro de aeronave de ataque leve, adaptada para conflitos assimétricos e operações contra a insurgência. Mais de 20 forças aéreas ao redor do mundo operavam o A-29, acumulando coletivamente mais de 600 mil horas de voo, das quais aproximadamente 60 mil em combate real. A Força Aérea Afegã recebeu 20 aeronaves como parte de programa de 427 milhões de dólares, com pilotos treinados pela Força Aérea dos Estados Unidos na base aérea de Moody, na Geórgia, retornando ao Afeganistão em 2016. Em 2017, aviadores afegãos realizaram mais de 2.000 surtidas aéreas com Super Tucano, média de 40 por semana, chegando a conduzir até 80 missões numa única semana, estabelecendo recorde para o país. Forças aéreas da Colômbia, Equador, Chile, República Dominicana, Angola, Burkina Faso, Indonésia, Honduras, Líbano, Mauritânia, Nigéria, Filipinas e Senegal operavam ou haviam encomendado o Super Tucano. A Colômbia, primeiro cliente de exportação, mantinha 25 aeronaves empregadas intensivamente em operações contra guerrilhas das Farc e grupos narcotraficantes. O Equador encomendou 24 unidades. A ampla adoção internacional do A-29 refletia não apenas suas capacidades técnicas superiores, mas também custos operacionais dramaticamente inferiores aos de jatos convencionais, permitindo que nações com orçamentos limitados mantivessem capacidades de ataque aéreo, reconhecimento e treinamento avançado em plataforma única. Para o Brasil, especificamente, o Super Tucano representava vitória estratégica em múltiplas dimensões. Do ponto de vista militar, a aeronave fornecia capacidade indispensável para patrulhamento e controle do vasto espaço aéreo amazônico, permitindo resposta rápida e eficaz a incursões ilegais com custos sustentáveis dentro das restrições orçamentárias da Força Aérea Brasileira. Do ponto de vista industrial, o programa sustentava empregos altamente qualificados na indústria aeroespacial brasileira, mantendo viva expertise crítica em desenvolvimento, produção e suporte de aeronaves militares.
Do ponto de vista tecnológico, o Super Tucano incorporava sistemas e subsistemas desenvolvidos ou integrados por empresas brasileiras, fomentando o ecossistema de inovação em defesa e aplicações duais. Do ponto de vista diplomático, exportações bem-sucedidas projetavam poder brando brasileiro, demonstrando capacidade de desenvolver soluções tecnológicas sofisticadas, adaptadas às necessidades específicas de nações em desenvolvimento. A transformação da percepção internacional sobre o Super Tucano, de objeto inicial de ceticismo e zombaria para respeito e admiração, refletia a trajetória mais ampla da indústria de defesa brasileira. Durante décadas, produtos militares brasileiros eram frequentemente descartados como inferiores por potências tradicionais acostumadas a dominar mercados globais de armamentos. O sucesso do Super Tucano, juntamente com outras plataformas como o cargueiro militar KC-390 Millennium da Embraer, veículos blindados da Iveco e sistemas de artilharia de foguetes múltiplos Astros da Vibras, demonstravam que Brasil possuía capacidade para desenvolver sistemas de armas de classe mundial competitivos em desempenho, confiabilidade e custo-benefício com qualquer produto equivalente oferecido por fabricantes estabelecidos. A experiência operacional acumulada pela Força Aérea Brasileira com o Super Tucano na Amazônia constituía ativo inestimável. Pilotos brasileiros desenvolveram táticas, técnicas e procedimentos específicos para a interceptação de aeronaves de baixo desempenho em ambiente amazônico, conhecimento que seria impossível replicar através de simulações ou exercícios. As lições aprendidas em centenas de interceptações reais, enfrentando pilotos criminosos determinados a evitar captura, em condições meteorológicas desafiadoras, sobre terreno desprovido de referências visuais claras, à noite e em visibilidade reduzida, refinaram constantemente doutrina operacional e requisitos para modernizações futuras. A integração do Super Tucano em arquitetura mais ampla de vigilância e controle aeroespacial exemplificava a abordagem sistêmica brasileira para defesa de fronteiras. A aeronave não operava isoladamente, mas como componente crítico de rede integrada, incluindo radares terrestres fixos e móveis, aeronaves de alerta antecipado, E-99, que ampliavam alcance de detecção muito além da linha de horizonte dos radares terrestres, aeronaves de reconhecimento R-99, equipadas com sensores eletroópticos e radar de abertura sintética, para mapeamento detalhado de áreas suspeitas, satélites de observação que forneciam imagens de alta resolução de pistas, clandestinas e movimentação suspeita, helicópteros de transporte e ataque, que permitiam inserção rápida de forças especiais para controle de aeronaves interceptadas no solo, e centros de fusão de inteligência que consolidavam informações de múltiplas fontes nacionais e internacionais para identificar padrões e antecipar movimentações do narcotráfico. A cooperação internacional tornou-se componente essencial dessa arquitetura. O Brasil mantinha acordos de compartilhamento de inteligência e coordenação operacional com Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai, Venezuela e outros países vizinhos. Operações conjuntas como o Exercício Amazonas reuniam forças aéreas brasileira, peruana e colombiana para treinamento em cenários realistas de interceptação e combate ao narcotráfico. A troca de informações sobre rotas conhecidas, aeronaves suspeitas, padrões de operação dos cartéis e melhores práticas operacionais beneficiava todas as nações envolvidas. Contudo, essas cooperações enfrentavam desafios significativos, incluindo instabilidade política em alguns países parceiros, corrupção que comprometia compartilhamento de informações sensíveis e divergências sobre a aplicação de medidas como Lei do Abate, que nem todos os países vizinhos adotavam. A dimensão legal e ética da Lei do Abate permaneceu controversa mesmo após anos de implementação. Defensores de direitos humanos
continuavam questionando constitucionalidade da medida, argumentando que ela violava princípios fundamentais de presunção de inocência e devido processo legal. Organizações internacionais expressavam preocupação sobre potencial para erros fatais, como tragédia ocorrida no Peru em 2001, quando a aeronave transportando missionários americanos foi abatida por engano, matando missionária Veronica Bowers e sua filha de 7 meses, Charity. Esse incidente levou Estados Unidos a suspender temporariamente apoio a programas similares na região até a implementação de salvaguardas adicionais. Defensores da lei do abate contra-argumentavam que soberania nacional e proteção da sociedade contra flagelo das drogas justificavam medidas excepcionais quando aplicadas com rigor e transparência. Apontavam para o fato de que em todos os anos, desde regulamentação em 2004 até 2025, número de abates efetivos permanecia extremamente baixo comparado ao número total de interceptações, demonstrando que força letal era genuinamente último recurso, aplicado apenas após esgotamento completo de alternativas pacíficas. Argumentavam que procedimentos estabelecidos no Decreto 5.144 forneciam salvaguardas robustas, incluindo sequência gradativa de medidas coercitivas, rigorosamente documentadas, requisito de autorização por comando superior após análise cuidadosa e possibilidade de revisão judicial posterior. A realidade operacional demonstrava que esmagadora maioria dos pilotos de aeronaves suspeitas, quando confrontados pela presença inescapável de caças interceptadores, optavam por cooperar e pousar seguindo instruções. Somente em casos extremos onde pilotos demonstravam determinação absoluta de evitar captura, ignorando repetidos avisos e ordens, rejeitando inclusive tiros de advertência disparados à distância segura, aeronaves eram classificadas como hostis, autorizando o uso de força letal. Esses casos, invariavelmente, envolviam criminosos experientes, plenamente conscientes dos riscos que assumiam ao desafiar soberania aérea brasileira. O impacto quantitativo mensurável da Operação Ostium e emprego do Super Tucano incluía números impressionantes. Desde o início da operação em 2017, até final de 2025, foram realizadas mais de 650 interceptações com aeronaves da Força Aérea Brasileira em eventos relacionados com missões de defesa aérea. Essas ações resultaram em apreensão de mais de 10 toneladas de entorpecentes tirados de circulação, destruição de centenas de pistas clandestinas, prisão de dezenas de pilotos e tripulantes envolvidos no narcotráfico e desmantelamento de redes logísticas inteiras que sustentavam rotas aéreas do tráfico. Contudo, impacto qualitativo transcendia estatísticas. A presença permanente de Super Tucano, patrulhando céus amazônicos, enviava mensagem inequívoca a criminosos e sociedade civil. Aos traficantes, comunicava que Brasil não toleraria mais uso de seu território como corredor para comércio ilegal de drogas. A população brasileira demonstrava comprometimento do Estado em defender soberania nacional e combater crime organizado transnacional. A comunidade internacional sinalizava que Brasil assumia responsabilidades como potência regional, contribuindo ativamente para esforços globais de combate ao narcotráfico. A evolução da ameaça exigia constante adaptação das respostas. Grupos criminosos respondiam à pressão aérea aumentada, diversificando métodos de transporte, incluindo submarinos semissubmersíveis, navegando rios amazônicos, drones de grande porte capazes de transportar dezenas de quilos de drogas e até catapultas sofisticadas, lançando pacotes através de fronteiras. A descoberta em junho de 2025 de submarino clandestino em construção na ilha de Marajó, no Pará,
destinado a transportar cocaína até a Europa, revelou o alcance e sofisticação das organizações criminosas. Operação conjunta entre FAB, utilizando a aeronave de reconhecimento R-99, equipada com sensores térmicos, radar de longo alcance e tecnologia de ponta, juntamente com Polícia Federal, foi decisiva para localizar a embarcação camuflada. A Força Aérea Brasileira respondeu a essas ameaças emergentes, expandindo capacidades além de interceptação aérea tradicional. Aeronaves de patrulha marítima, P-3AM Orion, contribuíam para a vigilância oceânica e fluvial. Aeronaves remotamente pilotadas, drones, forneciam vigilância persistente sobre áreas suspeitas sem exposição de tripulações. Sistemas de inteligência artificial e aprendizado de máquina analisavam volumes massivos de dados de sensores identificando padrões anômalos indicativos de atividades ilícitas. Satélites de observação forneciam cobertura contínua de regiões remotas inacessíveis por meios convencionais. A sustentabilidade de longo prazo dessas operações dependia não apenas de tecnologia e equipamento, mas fundamentalmente de recursos humanos altamente treinados e motivados. Pilotos de Super Tucano passavam por seleção rigorosa e treinamento extensivo antes de serem considerados qualificados para missões operacionais na Amazônia. O curso de formação de pilotos de caça realizado no 2º Esquadrão do 5º Grupo de Aviação em Natal utilizava A-29B biposto para familiarização inicial com aviônicos avançados, táticas de combate e procedimentos operacionais. Após graduação, pilotos eram designados para esquadrões operacionais, onde continuavam desenvolvimento através de treinamento contínuo, incluindo simulações, voos de familiarização sobre território amazônico e missões reais de patrulhamento sob supervisão de instrutores experientes. Mecânicos de aeronaves, especialistas em aviônicos, armeiros e pessoal de suporte logístico também requeriam treinamento especializado para manter aeronaves operacionais em ambiente amazônico extremamente desafiador. Calor intenso, umidade elevada, exposição a poeira e detritos durante operações de pistas não pavimentadas e isolamento de bases remotas distantes de centros de manutenção principais testavam tanto equipamentos quanto pessoal. Manutenção preventiva meticulosa, inspeções rigorosas e substituição proativa de componentes críticos eram essenciais para manter altas taxas de disponibilidade operacional. A disponibilidade operacional superior a 90%, alcançada pela frota de Super Tucano da FAB, testemunhava a qualidade do projeto original e eficácia do programa de suporte logístico. Essa confiabilidade excepcional permitia que esquadrões mantivessem aeronaves de alerta prontas para decolagem imediata, 24 horas por dia, essencial para a resposta rápida a detecções de aeronaves suspeitas. Comparativamente, jatos supersônicos mais complexos frequentemente enfrentavam desafios de manutenção que reduziam disponibilidade e aumentavam custos operacionais dramaticamente. O custo por hora de voo do Super Tucano, estimado em fração do custo de jatos equivalentes, tornava sustentável manter patrulhamentos frequentes sobre vastas extensões da Amazônia. Essa economia operacional não representava compromisso em capacidade ou eficácia, mas resultava de escolhas de projeto inteligentes, priorizando simplicidade, confiabilidade e facilidade de manutenção sobre complexidade desnecessária. Motor turbohélice comercial amplamente utilizado em aviação civil reduzia custos de peças de reposição e permitia manutenção por técnicos treinados sem necessidade de equipamentos especializados extremamente caros. Estrutura robusta, mas não excessivamente complexa, minimizava horas de manutenção por hora de voo. Aviônicos modernos, mas baseados em arquiteturas abertas, facilitavam atualizações e reparos.
A experiência brasileira com Super Tucano na Amazônia oferecia lições valiosas para outras nações enfrentando desafios similares de vasto território, fronteiras porosas, limitações orçamentárias e ameaças assimétricas. Demonstrava que soluções eficazes não necessariamente requeriam tecnologias mais avançadas ou custos proibitivos, mas sim compreensão profunda dos requisitos operacionais específicos e desenvolvimento de capacidades perfeitamente adaptadas a esses requisitos. O Super Tucano não tentava competir com caças supersônicos em velocidade máxima ou teto de serviço, mas superava-os decisivamente em critérios relevantes para a missão amazônica, incluindo autonomia, custo operacional, capacidade de operar de pistas precárias e eficácia contra alvos de baixa velocidade. A integração do Super Tucano em estratégia mais ampla de presença e defesa na Amazônia incluía não apenas combate ao narcotráfico, mas também proteção de terras indígenas contra garimpo ilegal, combate a desmatamento criminoso, apoio a operações de segurança pública em áreas remotas, assistência em emergências e desastres naturais e demonstração de soberania brasileira sobre região frequentemente cobiçada internacionalmente. A Operação Yanomami, lançada para combater garimpo ilegal em terras indígenas, exemplificava emprego multifacetado das capacidades da FAB. Aeronaves C-105, Amazonas e helicópteros H-60 Black Hawk transportavam equipes da Polícia Federal e agentes de fiscalização para destruição de estruturas ilegais e apreensão de equipamentos. Super Tucano mantinham alertas de defesa no espaço aéreo sobre terra indígena Yanomami, operando a partir de Boa Vista, realizando ações de policiamento 24 horas por dia. A participação da FAB na Operação Ágata Conjunta Amazônia, no primeiro semestre de 2022, demonstrou escala das operações interagências na região. 14 aeronaves. Das aviações de caça, asas rotativas, transporte e reconhecimento foram empregadas em ações preventivas e repressivas contra crimes como contrabando, descaminho e narcotráfico, além de exploração mineral e garimpo ilegais praticados na faixa de fronteira. FAB também utilizou sistemas de satélites controlados pelo Centro de Operações Espaciais, possibilitando monitoramento de mais de 225 mil quilômetros quadrados da floresta amazônica, auxiliando na localização de possíveis ilícitos e crimes ambientais. Intensificação das ações resultou em apreensões de equipamentos de garimpo ilegal, além de flagrantes de degradação ambiental, através de patrulhamentos fluviais, terrestres e aéreos realizados durante março na região da tríplice fronteira entre São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, e áreas fronteiriças com Colômbia e Venezuela. O futuro do emprego do Super Tucano na Amazônia provavelmente verá evolução contínua tanto da ameaça quanto das capacidades de resposta. Grupos criminosos continuarão adaptando táticas, buscando explorar vulnerabilidades no sistema de vigilância e resposta. A Força Aérea Brasileira responderá através de modernizações programadas, incluindo a atualização A-29M, que incorporará capacidades avançadas de guerra eletrônica, sensores de nova geração, integração com armamentos de precisão guiados e interoperabilidade aprimorada com outros sistemas nacionais e aliados. Desenvolvimento de aeronaves de combate não tripuladas complementando capacidades do Super Tucano permitirá vigilância persistente sobre áreas extensas sem limitações de fadiga humana. Inteligência artificial aplicada à fusão de dados de múltiplos sensores identificará padrões complexos indicativos de atividades criminosas que poderiam passar despercebidos por analistas humanos sobrecarregados com volumes massivos de informação. Contudo, tecnologia sozinha nunca será suficiente. Sucesso sustentado na proteção da Amazônia e
Combate ao narcotráfico dependerá fundamentalmente de vontade política contínua, recursos adequados, cooperação interagências efetiva, parcerias internacionais robustas e reconhecimento de que segurança da região representa interesse estratégico vital não apenas para o Brasil, mas para a comunidade internacional. O narcotráfico não é problema exclusivamente brasileiro, mas fenômeno transnacional, que requer respostas coordenadas atravessando fronteiras e jurisdições. A experiência brasileira com Super Tucano demonstra que nações determinadas podem defender eficazmente sua soberania e combater crime organizado transnacional, mesmo diante de limitações orçamentárias e desafios geográficos monumentais. A transformação do A-29 Super Tucano de objeto de zombaria para símbolo de eficácia operacional na Amazônia brasileira representa a narrativa mais ampla sobre subestimação e resiliência. Traficantes que zombaram do avião brasileiro aprenderam dolorosamente que aparências enganam e que simplicidade, bem executada, frequentemente supera complexidade mal aplicada. O rugido das metralhadoras de 12,7 milímetros integradas nas asas do Super Tucano, ecoando sobre floresta amazônica, tornou-se som que criminosos aprenderam a temer, anunciando o fim da impunidade que por tanto tempo caracterizou operações do narcotráfico aéreo na região. Cada interceptação bem-sucedida, cada aeronave forçada a pousar, cada carga de drogas apreendida, reforçava a mensagem fundamental: os céus da Amazônia não são mais território livre para crime organizado, mas espaço defendido vigorosamente por nação determinada a exercer plenamente sua soberania sobre patrimônio natural e territorial inestimável. Inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história incrível que preparamos para você. Até a próxima história!